Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer estar aqui para lecionar um novo trimestre de 2016, trazendo uma nova lição, a lição que traz como título o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Uma lição excelente, estava lendo em casa, amei essa revista. O comentarista é Elinaldo Renovato, lembrando que na lição passada quem escreveu foi o Claudio de Andrade, uma lição muito boa. Nós estaremos debatendo tópico a tópico, lendo tópico a tópico, explicando, e essa revista, querida, ela nos traz algo fantástico, que é a escatologia, os últimos acontecimentos, tudo que envolve Apocalipse, alguns textos de Mateus e também de outros textos concernente à escatologia. Nós vamos vê-los, estudá-los, e eu queria que você marcasse alguém esse ano 2016, iniciasse esse trimestre compartilhando a lição, compartilhando o seu conhecimento. Conhecimento só é conhecimento quando outras pessoas conhecem através de você. Não adianta nada você reter o conhecimento e a sua sala não absorvê-lo. Não adianta nada você reter o conhecimento e as pessoas que estão à sua volta estarem perecendo sem Jesus. Então não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever em nosso canal e pedir lição. Abaixo do link dos vídeos sempre estou colocando as lições com os nomes em grego e em hebraico para que você possa dar para a sala de aula e tirar as dúvidas do seu aluno. Hoje nós vamos falar sobre a pré-aula, a lição de número 1, que tem como tema escatologia, o estudo das últimas coisas. Vamos falar muita coisa interessante aqui nesse trimestre e nós iniciaremos lendo essa lição e trazendo e falando sobre tópico a tópico. Em 2015, eu sempre mandei abraço para as pessoas que compartilharam, se inscreveram no nosso canal, mandaram scrap de felicitações. Nós começamos 2016, desejando a você uma excelente aula, a você novo professor, que Deus possa te abençoar, que sua sala seja marcada pela presença de Adonai e principalmente seja cheio do conhecimento do Espírito Santo. Eu quero iniciar mandando um abraço para o Messias Lima, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. A professora Alcione Marcelino, da Assembleia de Deus Granito, em Pernambuco. Ao George Bergson, lá em Porto Velho, Rondônia. Ao Arão dos Santos Amará. Também a Arinaldo Maracanaú, no Ceará, da Assembleia de Deus em Montese. E quero mandar um grande beijo, um grande abraço para minha linda, minha querida filha Ana Luísa Macedo, lá em Patinga, e com ela também Jamile Faria. Grande abraço, Deus possa os abençoar. Minha menina linda, maravilhosa, continue estudando, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Então, tópico de número 1, nós vamos falar sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. A introdução diz o seguinte: nesse trimestre, lembrando que a leitura bíblica em casa dessa lição está em Mateus 24, do 4 ao 5, e 11 do 13, e o 1 Tessalonicenses também 1 e 10. Não se esqueça de ler em sala, para que os alunos entrem e entendam o que é escatologia. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa. Anote, pegue a caneta, pegue papel, grife sua revista e circule a sua Bíblia para que você não perca nada dessa lição. A introdução diz: nesse trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do tempo do fim. Nessa primeira lição, examinaremos a escatologia bíblica. Para os salvos em Jesus Cristo, este é um tema que traz esperança, pois não há nada melhor do que ter a certeza de que o Salvador voltará e que viveremos junto com Ele por toda a eternidade. No entanto, para os descrentes, a segunda vinda de Jesus não oferece motivos para regozijo. As previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterrorizadoras. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porém, ainda é tempo para o arrependimento e a conversão. Por isso, a Igreja do Senhor tem a oportunidade de anunciar Jesus, cumprindo a grande comissão. Querido, nós precisamos entender nessa introdução e chegarmos em nossa sala conscientes de um estudo sistemático. Apocalipse não é qualquer lição, ela não é qualquer revista que você lê no dia e vai para a sala de aula e leciona na sala de aula como se você estivesse lecionando há 1000 anos. Não existe isso. Apocalipse, ele tem diversas vertentes, que nós chamamos de diversas raízes, e nós vamos falar um pouquinho sobre essas vertentes, sobre essas raízes. E se você bobear, o aluno te passa a perna na sala de aula. Então você tem que prestar bem atenção nessa revista e pedir foco dos alunos, principalmente no tema em questão, para que não saiam
totalmente fora da revista e te lancem em uma noção futura que você não tem domínio. Apocalipse é muito difícil. Apocalipse precisa ser estudado sistematicamente e principalmente jejum e oração, para que Deus possa abrir a mente do aluno e principalmente quebrar todo o dogma que há dentro de sala de aula. Porque nós temos 100 anos de cultura assembleiana pregando um Apocalipse de uma só vertente, mas nós precisamos esclarecer as outras vertentes do Apocalipse, as outras teses e principalmente estudar Apocalipse, porque nós estamos vivendo um mundo e um ano de aberrações no meio secular evangélico. Ok, querido? Então entenda, o estudo desenvolvido no trimestre passado, ele nos mostrou, ele vai mostrar um contraste com essa revista que nós estamos vendo agora. Então essa introdução você tem que colocar para sua revista aqui, para sua sala, que essa revista é um contraste da lição passada. Enquanto nós falamos do início, nós falamos aqui Bereshit, início, agora nós falaremos de escatologia, que é do grego, significa escaton, mais logos. Nós temos escatologia, então escaton mais logos. Escaton literalmente quer dizer aí último, definitivo, e logos, doutrina, tratado. E o termo que nós vamos entrar em poucas questões agora, mais no final, Apocalipse, do grego apocalipsis, que significa revelação. Então há uma relação entre essas duas revistas. É por isso que esse PAD anotou agora Apocalipse. Nós falamos sobre o início, sobre o Bereshit, e agora falamos sobre o final. Há uma relação entre as duas. Por quê? Eu estava relacionando essas revistas em casa. Nós vamos entender que o início, como nós lemos lá no Bereshit, ele é marcado com uma vida feita numa percepção carnal. Deus sai do céu, desce à terra e cria o homem em uma percepção espiritual, só porém este cai e se torna carnal. Então essa percepção carnal, ela foi um envolvimento da revista passada. Já essa visão que nós temos agora, da percepção final do Apocalipse, ela é uma visão totalmente espiritual. Nós vamos entender que há uma revelação específica sobre os últimos dias para João e alguns enlaces de Jesus falando sobre a abreviação do fim, e ela é espiritual, e é isso que nós precisamos entender. Enquanto Gênesis, então fica claro isso aqui para você, enquanto Gênesis relata a criação de um ser na terra, essa revista apocalíptica, a revista de Apocalipse, sobre essa tal escatologia, ela relatará a visão de um ser celestial. Por que você fala nisso, Elias? Porque o Apocalipse se trata das últimas coisas. As últimas coisas, elas começam na terra, mas elas terminam na Nova Jerusalém. É isso que nós precisamos entender. Adão teve um começo espiritual e parou em um começo terreno. Nós teremos e continuamos num começo terreno e terminaremos num contexto espiritual. Entenda isso aí, ok, querido? Então, enquanto Gênesis nos mostra de onde viemos, Apocalipse, a escatologia que nós vamos estudar agora, leve isso para a sua introdução, nos mostrará o fim de todas as coisas consecutivamente para onde nós iremos. É fantástico. Nós estudamos o início, o cognos, que o homem não sabia de onde vinha. Agora o novo cognos é para onde iremos. Nós sabemos agora de onde vimos. Nós vimos do próprio Adonai, da criação. Cognoscibilidade soprou sobre nós o fôlego de vida. Agora nós sabemos, nós cristãos, sabemos para onde nós iremos. E é esse termo que nós devemos deixar bem explicado, porque existem pessoas que não têm certeza da sua salvação e tampouco têm certeza da volta de Jesus. Já o tópico de número 1 fala sobre o estudo da escatologia, fala sobre a definição da escatologia. Nessa definição da escatologia, no tópico de número 1, você precisa deixar bem claro para a sua sala que o nome escatologia, ele baseia-se nas escrituras que falam acerca dos últimos dias, dos últimos tempos, ou nós chamamos consummation sequali, consumação dos séculos. É isso que você precisa para a sala de aula. Tem um texto em 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo de número 20, que diz o seguinte, olha o que diz esse texto: conhecido com efeito antes da fundação, princípio, isso deve ficar bem claro, antes da fundação, porém manifestado
Então ele era no início, agora ele é manifestado. Isso aqui é muito interessante. Olha que interessante. No fim dos tempos. Aqui há o paralelo da ligação entre as revistas. Entre Gênesis, ele confirma a existência, o que nós chamamos de Bereshit, mas e também confirma o que nós chamamos de escatologia, últimas coisas. Ele era antes da fundação e também é o manifestar no fim dos tempos, por amor de quem? Por amor de nós, por amor de vós, diz a palavra. Aí o 21 diz que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Há algo magnífico em Apocalipse que nós precisamos entender, principalmente em escatologia. Escatologia, ela é necessária, uma palavrinha com duas letrinhas chamada fé. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, se você estudar escatologia sem fé, eu vou ser sistemático em te dizer que é meramente um livro de conto de fadas. Se você ler Apocalipse, você vai ter susto, você vai ter medo, você vai ver aberrações e vai ser um livro comum. Por quê? Porque você não tem fé. Apocalipse é para quem crê. E ainda que você não creia, leia com um embase de dúvida, que certamente você verá que todas as previsões do Apocalipse estão acontecendo. Aí dará uma pontinha do enigma, uma fé no seu coração, para você entender que tudo que Deus, tudo que o Espírito Santo revelou a João está se cumprindo. Então entenda isso aí. Esse consummation sequalis significa consumação do sexo. 1 Pedro fala sobre isso. Então essa expressão que fala em 1 Pedro 1:20, às vezes se refere à dispensação referente ao Novo Testamento. Isso é muito claro. O termo grego scatos, no original mais logos, últimas e estudos, ele acontece em várias religiões. Entenda isso aqui, querido. Isso precisa ficar bem claro para que você entenda. Não acontece só no cristianismo, não, ele acontece em várias religiões, mesmo na mais primitiva, como também na mais evoluída, e não só no cristianismo. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver, o budismo tem o que nós chamamos de nirvana, o maometanismo, Maomé, eles têm o seu paraíso sensual, e isso é interessante, nós devemos refletir sobre isso, também é uma forma de apocalipse, de revelação deles, os últimos tempos. E nós temos aí a mais primitiva, que é os índios americanos, que ele tem os seus campos de caças felizes, onde eles têm o tempo para se regozijar e caçar durante todo o tempo. Então todo mundo tem o seu apocalipse. De qualquer maneira, todas as religiões vão ter um apocalipse. Então nós temos que ter cuidado quando nós falamos sobre o apocalipse, porque alguém acredita no apocalipse de uma maneira, nós acreditamos de outra maneira. A crença, anote isso aí, a crença que a alma do homem sobrevive à sua morte, tão perto está de ser universal, que não há nenhum registro confiável, isso aqui é interessantíssimo, de alguma tribo, nação ou religião em que ela não esteja em destaque. Todas as religiões destacam firmemente o evento final. Seja num paraíso sensual, seja num campo de caça, ou seja no que nós chamamos aqui de arrebatamento. Todas elas irão destacar a sua revelação, todas elas irão destacar a sua escatologia, e isso nós devemos ter muito cuidado. Agora, somente na religião cristã, isso deve ficar bem claro para você levar para a sala de aula, que a doutrina dos últimas coisas, os últimos dias, ela recebe a maior precisão e traz consigo uma segurança que só pode ser divina. Quem fala isso? Lois Berkhoff, página 601 a 612. A única expressão que nós temos de uma doutrina correta que nos afirma sobre bem e mal é a Bíblia. A Bíblia deixou nas suas últimas páginas a revelação de tudo o que está acontecendo nesse exato momento com todas as nações. Nenhum outro livro é tão expressivo e é tão seguro em afirmar o que está acontecendo agora como a Bíblia Sagrada. É magnífico. Já o tópico de número 2, eu queria que você destacasse, o tópico de número 2, a lista do tópico 1 diz: a escatologia e a volta de Jesus.
Entenda uma coisa, nesse item é interessante que ele vai falar que o estudo da escatologia bíblica mostra o crente deve estar em alerta. Então, isso aqui, querido, você tem que parar em sala de aula e destacar algumas coisas. Então, nesse tópico vai se destacar a profecia do Antigo Testamento, que se distingue somente em dois períodos. Isso aqui é do Novo Testamento. Ela vai se distinguir em dois períodos. Quais são esses períodos? Nós chamamos, e também no Antigo Testamento, quando se revela pelo lado do judaísmo. Isso aqui é muito interessante, vamos entender isso aqui. Esta era, que no original nós chamamos de Olam Hazem, ou do grego Aion Hauston, que significa esta era, e a era vindoura, que significa Olam Rabá, ou nós chamamos de Ayom Melon. Entenda isso aqui. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento, e nós vamos conflitar essas duas ideias aqui agora para você entender, eles descrevem a vinda do Messias e o fim do mundo coincidentes, com o mesmo evento. Isso que é interessante, nós devemos destacar isso aqui. Os últimos dias, para eles, são imediatamente anteriores à vinda do Messias e ao fim do mundo. Então, o que nós estamos vivendo para eles já é o fim dos tempos para o Antigo Testamento. Para os judeus, eles acreditam que esta era já é o fim dos tempos. Eles não acreditam na vinda do Messias, que o Messias já veio. Então há um ligamento entre os dois. Eles são conhecimento, tanto essa era agora que nós estamos vivendo, como a vinda do Mashiach, que nós falamos, do Messias, do ungido, que eles esperam, é um único acontecimento, onde ele virá, acabará com tudo, tomar o reinado e fará de Israel a nação eleita. É um único acontecimento, são coincidências. Em parte alguma dessa linha que nós estamos falando, dessa forma de pensamento judaica, eles traçam uma distinção entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Qual é a primeira vinda? A primeira vinda do Messias, nós afirmamos categoricamente que é Jesus, homem encarnado. A segunda é quando ele virá, arrebatará a igreja e se apresentará em glória. A igreja será arrebatada e logo nós reinaremos com eles, a palavra de Deus. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais à frente. Então são dois acontecimentos distintos. Para eles não existem isso. Entenda uma coisa, nós cristãos, nós acreditamos, assim como no Novo Testamento, como diz Paulo, como diz Lucas, como diz Mateus e diversos outros autores, em uma vinda dupla do Messias, que nós chamamos de era messiânica, que é a era de Jesus como homem, e a comissão futura, o que ainda irá acontecer com o arrebatamento da igreja, reinado milenar, julgamento e outras coisas. Isso nós vamos falar um pouquinho. É por isso que nós cristãos devemos ficar atentos. Por quê? Isso aqui você tem que falar dentro da sala de aula, que é magnífico isso aqui. Por que nós devemos ficar atentos? Parte do que nós estamos falando aqui já se cumpriu. O Messias já veio. Enquanto eles esperam, ele já veio. Nós já vimos. A Bíblia diz que nós já contemplamos os seus milagres, as suas curas. Isso já aconteceu. Então o que está restando agora? Está restando a segunda vinda de Yeshua. E há um texto sério em 2 Pedro 3, o versículo 8 e 9. 2 Pedro 3, o versículo 8 e 9, que diz: olha o que diziam os antigos e o que diz o Novo Testamento. Diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer-se, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Olha o que diz Pedro. E ele continua dizendo: pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa profecia de Pedro vai nos mostrar que há um tempo dado por Deus para que nós, seres humanos, apregoemos a palavra, falemos. Há um texto que diz inste, Paulo diz inste, a tempo e fora de tempo, porque chegará um dia em que nós teríamos comichão nos ouvidos. Já está acontecendo, querido.
e já está aí aflorado. O número de falsos cristos já se aumentou grandemente. O número de pessoas que estão se apostatando da fé já é enormes. Nós estamos vendo isso acontecendo no nosso tempo, em nossa época. Então destaque isso no tópico número 2 do item 1. Já o tópico de número 2, que fala acerca da preocupação com os fins dos tempos, diz: os discípulos de Jesus, quando os discípulos veem Jesus pregando, e eles param, sentam num monte e perguntam para o Senhor quando isso aconteceria. Nesse tópico, você tem que deixar bem claro o seguinte, que a confirmação de que o Messias esteve na terra está no fato e no relato de que os discípulos e os seguidores o questionaram. E eu acho interessante isso aqui. Eles questionaram em um tempo em que havia muitas testemunhas. Jesus estava pregando e eles questionaram Jesus sobre os últimos acontecimentos, sobre os últimos dias. Mateus 24, versículo de número 3. Só para você entender, olha que interessante. Mateus 24, o versículo de número 3. O versículo de número 3 diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, Jesus estava falando sobre os princípios das dores. Achava-se Jesus assentado quando se aproximavam dele os discípulos. Aí eu chamo em particular, que aqui diz em particular, eles estavam com medo de Jesus falar alguma coisa, revelar alguma coisa que os outros não poderiam escutar. Eles dizem para ele o seguinte, e eles lhe pedem, dizendo: olha que interessante isso aqui, querido, dize-me quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? Há nesse versículo algo interessante que confirma que realmente Jesus esteve aqui na terra, onde os discípulos os perguntam em particular e depois entre os povos, e ele passa a redarguir tudo que os acontecimentos em meio à multidão. Essa confirmação de que ele esteve aqui é confirmada em Mateus 24, versículo 3. Então Jesus realmente esteve aqui, porque foi confirmado através dos discípulos e seus seguidores. Então isso nos mostra que nós devemos o quê? Perseverar na fé. Isso é muito interessante. Por que você vai me falando isso, seu pastor Elias? Porque ainda que ele demore, entenda uma coisa, querido, ainda que Jesus demore, ele não é dotado de tempo. Isso aqui é interessante. A própria revista, nós acabamos de ler aqui o texto de Pedro falando, 2 Pedro 3, 8 e 9, falando sobre isso. Ele não é dotado de tempo como nós, seres humanos. Deus não tem tempo. Nós temos tempo, ele não tem tempo, porque a Bíblia diz que um ano para ele é como um dia como 1000 anos. E esse tempo dele, que é dele, ele é o tempo na pessoa, esse tempo pertence a quem? Ao próprio Deus. É ele quem vai designar. A Bíblia diz que nem o filho sabe, senão o pai. Há algo magnífico sobre isso. 2 Pedro, deixa aberta a sua Bíblia para você levar para a sala, 3, o versículo de número 10. Olha o que diz 2 Pedro 3, versículo de número 10. Vou abrir para você ver. 2 Pedro 3, versículo 10, ela diz: virá entretanto como um ladrão no dia do Senhor. Olha, vou repetir. Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Olha que interessante aqui, querido. Também a terra e as suas obras que nele existem serão atingidas. É uma confirmação de que ele virá sem que ninguém saiba, sem que ninguém saiba, sem que ninguém espere. Então nós devemos estar atentos, porque a primeira parte aconteceu, e a segunda parte, há na Bíblia escrito, e nós precisamos levar para a nossa sala, e os próprios discípulos confirmam de que Jesus já esteve aqui. Por que eu estou sendo enfático nisso aqui? Porque tem pessoas que não acreditam que Jesus esteve na terra. Quando você lê isso aqui para eles, vão entender que realmente ele pisou aqui, andou aqui, comeu aqui, bebeu aqui,
e fez milagres e prodígios e ficou marcado para a nossa era. Ok, meu querido? Já no tópico de número 2, do item 2, fala as previsões falsas sobre o futuro. Esse tópico, nós precisamos destacar o seguinte, que inúmeras seitas, isso aqui você tem que anotar, elas já marcaram a volta de Jesus. Como? Meu querido, como nós já vivenciamos isso aqui? Eu já falei sobre isso em diversas lições, eu vou repetir para vocês. Eu queria que você anotasse essas seitas para que você leve para a sala. E no original, nós vamos deixar escrito lá no site, lá no nosso canal, que o nome seita significa sectos, significa cortado no original. Todos saíram de uma raiz, todos foram cortados. E é sobre esse tema que nós precisamos discutir em sala de aula. Nós vamos ter aqui, nesse texto, para você anotar e levar para a sala de aula, a apóstola Valnice Milhomens. Ela disse que Jesus voltaria em 2007. Essa mulher, ela fez diversos atos proféticos para a conversão do Brasil. Ela chegou a enterrar Bíblias em todos os estados. Só Minas Gerais que ficou de fora. Não houve discriminação com Minas Gerais. Eu até queria pedir a Valnice para me perguntar por que nós mineiros, só que nós comemos pão de queijo, já deixou Minas Gerais de fora? Minha querida, porque Minas Gerais não é ser salvo, não. Nós somos a capital mundial das pedras preciosas, que tem o Flotone, onde só tem pedra boa. A mulher não enterrou Bíblia em Minas Gerais, não. Ela rapou a cabeça, ela já andou descalço durante um grande período e nada do que ela falou se cumpriu. Isso é o que nós chamamos de princípio de heresia. Logo, todos os demais e pormenores que acontecerem com essa apóstola, nós já sabemos que o nome apóstolo só veio de quem andou com Jesus. Se ela andou com Jesus, ninguém viu. Vamos entender isso aqui, deixar bem claro. Não estou querendo ser crítico, mas já sendo crítico, né? Porque, querido, ato profético, nós acreditamos, nós temos que ter cuidado com o ato profético. Tem tanta babaquice acontecendo no nosso meio nos últimos tempos, que nós temos que ter cuidado com isso. E nenhum desses atos se cumpriu. A volta de Jesus em 2007 não aconteceu. E ela continua pregando, e paz nos senhores, a igreja está cheia. Ok? Continuando nesse tópico de número 2, para que você leve para a sala de aula, há algo interessantíssimo, que nesse segundo, eu falei sobre a primeira, sobre a apóstola Valnice, aí nós entramos aqui em uma corrente chamada adventista, e vamos discernir isso aqui, antes que os perseguidores que me perseguem adventista, beijem no coração para vocês. Nós vamos discernir adventista e adventista do sétimo dia, antes que vocês fiquem chateados comigo. Então vou mandar um beijo para vocês de antemão. Vamos entender isso aqui. Entra o que nós chamamos aqui de Guilherme Miller. Guilherme Miller, meus queridos, eu acho interessante que ele foi fundador da igreja adventista. Ele marcou para 1843 o advento. O que é o advento? A volta de Jesus. Passado o ano de 1843, o profeta Miller marcou para o dia 21 de março de 1844, o que também não aconteceu. Os seguidores de Miller, sendo uma boa porcentagem deles batistas excluídos, eles foram conhecidos apenas como adventistas. Então, isso entra o termo aqui, logo nós vamos entender esse termo adventista, que eles foram conhecidos como adventistas. Eles continuaram a insistência por datas, quase uma por ano, até o ano de 1877, 33 anos, a idade de Cristo, marcando data sobre a volta de Jesus. Não aconteceu. Entre os seguidores do senhor Miller, aqui vai entrar algo fantástico que você entenda e leva para a sala de aula. Estava a senhora Ellen White, que depois de ver fracassadas outras tentativas de marcação de datas, afirmou, olha o que ela afirmou? Ela afirmou ter uma visão dos céus que revelavam a ela toda a verdade. E ela afirmava que o santuário de Daniel 8, 13 e 14 está no céu e não na terra. E ela completa dizendo
que Cristo teria vindo em 22 de outubro de 1844 a este santuário celestial. O que Daniel viu não era um que nós chamamos de santuário terreno, mas um santuário celestial. E que Jesus voltou neste santuário. Isso aqui é interessante. Ela tem uma nova visão, e a próxima visão da senhora White, ela foi algo tremendo. Ela foi revelada e viu os 10 mandamentos. Ela foi até o céu. Isso que é interessante, ela teve uma visão onde a arca estava no céu e nela estavam escritos os 10 mandamentos. Entende isso aqui para você entender de onde surgiu esse termo? Dos 10 mandamentos se destacava o quarto, porque se apresentava, segundo a senhora White, dentro de um círculo de luz. Então ela entende que esse mandamento precisava receber e ser apresentado com maior atenção do que os outros. Deus deixa 10 mandamentos. A Bíblia diz que, não vou continuar, nós não perdemos o foco do fio da meada, como diz o mineiro. Ela passa a apresentar então a sua mensagem, que foi aceita por grande parte dos adventistas, que nós chamamos de adventismo. Aí surge o que nós chamamos de adventista do sétimo dia. Adventismo do sétimo dia. Adventismo do sétimo dia. Agora vamos entender uma coisa. Eram 603 mandamentos, que somados, Adonai resume por 10. São as leis de Moisés. Jesus vem e deixa um único mandamento, que é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a senhora White teve uma visão de que o quarto mandamento era mais importante que todos os outros. Gente, me ajuda aí, né, meus amigos adventistas? Essa daí foi um fracasso. Por isso, a verdade você libertará. A Bíblia diz que o maior mandamento é o amor. Eu te amo, eu amo vocês. Aí nós entramos numa terceira linha de pensamento, que são os testemunhas de Jeová. Essa religião ela foi formada por um homem. Ele sentia um verdadeiro ódio pelas comunidades cristãs. O nome dele era Charles Taze Russell. Ele nasceu na Pensilvânia em 1852, de origem presbiteriana. Ele passou pela igreja congregacional e se tornou membro dos adventistas do sétimo dia. Durante muito tempo ele foi um verdadeiro fã do adventismo. Olha lá que interessante. Não demorou muito tempo, ele foi lá e lançou a sua própria profecia. É o que ele diz. Em nítida semelhança com quem? Ao fundador do adventismo, com Miller. Ele diz que a segunda vinda de Cristo se daria em 1914. Também não aconteceu. Somente entre os anos de 1817, os Testemunhos de Jeová, a 1826, cerca de 9 anos, eles mudaram a sua doutrina por mais ou menos 148 vezes. Querido, estudar a palavra de Deus, né? Não tem como, é difícil. Então destaca isso nesses tópicos. Destaca sobre essas 4, só 4 que eu abordei. Tem muitas outras aí, Rosa, e vai com as outras aí que dá até nojo falar. Mas eu acho que você deveria estudar e levar para a sua sala de aula só para você ter noção do que nós estamos vivendo nos últimos tempos, e essas são antigas. Ok? Já no tópico de número 3, do item 2, vai falar sobre falsos profetas. Nessa lição, eu queria que você destacasse aqui Mateus 24, o versículo de número 36, que diz o seguinte: olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu acho que eles esqueceram de ler essa passagem aqui. E quem estava falando era o próprio Jesus. Então, querido, todas essas seitas, elas esqueceram de ler Mateus 24, versículo de número 36. O que nós precisamos entender, querido,
é que esse texto citado aqui, ele traz e fala algo profundo no nosso coração. Por quê? Não foi qualquer pessoa que falou, foi o próprio Filho de Deus. Não foram os profetas, não foram os discípulos, não, foi o próprio Jesus quem falou que ninguém sabe a hora. Então logo a Bíblia sempre nos explicará tudo o que estamos vivendo e presenciando, onde se levantaria falsos mestres, como diz Mateus 24, versículo 5. Olha o que diz Mateus 24, versículo 5. Ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha o que o próprio Jesus disse: virão muitos em meu nome. Nós não estamos aqui querendo enganar ninguém, não, nós estamos falando de Bíblia. Nós não estamos aqui te pedindo oferta, apesar que nós temos um custo altíssimo para gravar essas aulas, nunca pedimos oferta para ninguém, tudo sai do nosso bolso. Eu gostaria de agradecer a minha bancada, que sempre me ajuda com alguma coisa. Querido, nós estamos querendo pregar evangelho, verdade, palavra. Logo, essas seitas pormenores traz consigo um ganho estimado para falar asneira por aí. E Mateus 24, versículo 24, que ele dizia, porque surgirão falsos cristos. Dentro do mesmo versículo ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possíveis, os próprios eleitos. Explique para a sua sala, nesse tópico, que nós precisamos entender o texto de Mateus 24, 36, que nem o filho sabe quanto o homem carnal, e nem os anjos, que somente o Pai sabe, somente Deus sabe. Isso nos mostra que Ele é perfeito em afirmar em seu estado terreno de que homem nenhum pode saber a hora e o momento da volta do Filho de Deus. Ninguém pode afirmar isso. Se alguém está falando isso para você, deixa eu te falar uma coisa, vai ler Bíblia, meu querido, vai estudar teologia. Teologia não é do capeta, não. Do capeta, quem fala que teologia é do capeta, porque não quer estudar, tem vergonha de estudar, tem vergonha de sentar na sala de aula. Quem não senta para aprender não pode ficar de pé para ensinar. Entenda isso. No tópico de número 3, fala sobre interpretações escatológicas. Nós vamos falar sobre a tese futurista. Dentro dessas teses vai dividir o que nós chamamos de pré-tribulacionista. Vamos entender isso aqui para que você leve para a sala de aula. É o item principal dessa lição número 1, que fala sobre escatologia. Nós precisamos entender, querido, que dessas diversas interpretações escatológicas, nós vamos começar a entender a tese de maneira bem sutil. De que maneira, pastor Elias? Detalhada, de maneira vagarosa. E a primeira tese que nós temos que a revista apresenta é a tese futurista. O que é a tese futurista? A tese futurista ela se divide em 4 subteses. E é aqui que muitos professores se engancham e não conseguem explicar nada porque eles não estudam. Olha as 4 subteses: pré-tribulacionista, pré-milenista, midi-tribulacionista e pós-tribulacionista. O que é futurista? Nós precisamos entender que futurista, futuro, o nome já diz. Então, os futuristas, querido, eles defendem a tese de que todos os eventos proféticos só ocorrerão depois de encerrada a era da igreja. Então, os futuristas defendem essa tese, dizendo que quando a igreja for arrebatada, nós começaremos a viver os eventos proféticos. Anote isso aí. Eles defendem ainda que nós estamos vivenciando esses inícios. Quando houver esse rumor de guerra, filho contra pai, pai contra filho, isso é uma tese futurista. Ela já estava sendo aplicada, já está sendo aplicada agora no nosso tempo. Então, as profecias do livro de Apocalipse, do livro de Daniel, o discurso do Monte das Oliveiras,
e o termo ovelhas e bodes, que é muito usado na Bíblia, segundo a tese futurista, elas ocorrerão no futuro, durante a grande tribulação, na segunda vinda de Jesus Cristo e no que nós chamamos aí de milênio, que é o milênio. Então, entenda isso aqui, leva sua sala. É isso que precisa ficar bem claro. A tese futurista defende que todos esses acontecimentos acontecerão com a vinda de Jesus Cristo e no que nós chamamos de milênio. O cumprimento disso aqui, que é literal, físico, apocalíptico para a tese futurista e global, não é em determinadas regiões, não, ele é global. Ele é literal, físico, apocalíptico e global. A tese futurista defende isso. O futurismo entende isso aqui, é uma tese adotada da igreja primitiva. Isso é muito interessante. Eles acreditavam e acreditam, algumas pessoas até hoje nessa tese futurista, nos eventos que irão acontecer na época deles. Eles esperavam isso. Olha que interessante. Dos 4 pontos de vista, é o único que apoia o pré-tribulacionismo. O que é pré-tribulacionismo, pastor Elias? É onde o arrebatamento está relacionado com o momento histórico que ocorrerá a tribulação. Ou seja, igreja sobe, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, tribulação acontece. É a única tese que tem base, e é que nós, pentecostais, assembleanos, defendemos. Isso é uma das teses. Então entenda-se que você leva para a sua sala. Pré-milenismo agora. Então fique bem claro isso aqui. Pré-tribulacionismo é onde o arrebatamento está relacionado com o momento histórico em que ocorrerá a tribulação. Ok? Veja, sai, entra a tribulação. Já o pré-milenismo diz que Cristo voltará antes do milênio e reinará sobre a igreja. O milênio para eles são alegórico e representa a ação do evangelho em todas as nações. Esse pré-milenismo, antes, diz que antes que o acontecimento do milênio ocorra, Jesus voltará. Olha que interessante. E eles falam que esse milênio é alegórico, ele não acontecerá. É apenas visão, é apenas o que nós chamamos de 1000 anos para Deus, é como um dia, é rápido, é alegórico. Então eles explicam que nós já estamos vivendo esse tempo chamado milênio, que é o tempo do evangelho. A tese C, que fala sobre mid-tribulacionista, essa tese ela defende que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, ou seja, estaremos aqui quando tudo começar, quando começar a perseguição, quando pessoas forem mortas, quando o selo for colocado, quando o anticristo começar a reinar, a igreja ainda estará aqui. Essa é a tese mid-tribulacionista. Explique-se na sua sala. E nós temos a letra D da revista, que diz sobre, a letra D fala sobre pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam e defendem que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos recalcular aqui então. Enquanto os futuristas acreditam que todos os eventos são futuros, somos nós acreditamos nisso. O pré-tribulacionista diz que nós seremos arrebatados, né? E que começará então, ocorrerá os momentos da tribulação. O pré-milenismo, Cristo voltará antes do milênio e reinará sobre a igreja, e o milênio é alegórico. O mid-tribulacionista, eles defendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, e os pós-tribulacionistas defendem que a igreja passará pela tribulação. Tem que ficar claro isso para você, você tem que aprender isso. Essa tese que a igreja passará pela grande tribulação, ela é refutada pelos pentecostalismos.
pelos pentecostalistas, que somos nós. Por quê? Porque ela é uma tese como as outras qualquer. Embora Paulo afirme em 1 Tessalonicenses 1,10 que nós devemos esperar por Jesus. Querido, deixa eu falar uma coisa com você. Independente de qualquer coisa que vai acontecer, nós cristãos temos que estar preparados. Seja antes, seja no ou seja pós. Se Jesus arrebatar a igreja antes, nós temos que estar preparados. Se Jesus nos deixar à mercê do inimigo no meio da tribulação, nós temos que estar preparados. E se for depois da tribulação, nós também temos que estar preparados. É isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses. Eu queria ler esse texto. 1 Tessalonicenses 1, o versículo de número 10. 1 Tessalonicenses 1, 10. Olha o que diz esse texto. Olha o que Paulo diz. Ele diz o seguinte: e para que guardastes dos céus o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nos livrará da era vindoura. Isso era um tempo de quem? De Paulo. Nós devemos esperar por quem? Por Jesus, independente de qualquer situação. Devemos estar apoiados em Yeshua. Ok, meu querido? O tópico de número 2 vai falar sobre histórica. Considera que Apocalipse é um livro histórico cujos fatos já se cumpriram a sua maior parte, diz a revista. Entenda uma coisa. Essa tese, ela trata o livro das revelações, Apocalipse, como um produto histórico. Foi o que eu falei para vocês. Se vocês pegarem Apocalipse para ler como um livro histórico, fala a mesma diferença. É como um livro qualquer, que te dá medo, te dá arrepio, porém é histórico. Essa tese histórica, ela vai tratar ele como um livro histórico. Esse acontecimento, ele deve ser refutado por todos os cristãos. Por quê, professor? Porque nós temos que entender que Apocalipse, ele contém promessas, ele contém fatos que ainda irá acontecer. Falado por quem? Falado por João em um tempo de perseguição. Ninguém em tempo de perseguição não escreve nada para o futuro, não, querido. Vamos ter um tic-tac aqui no pensamento e vamos analisar. Quando nós estamos pensando em algo futurista, é quando nós estamos descansando com dinheiro na poupança ou tem um colchão cheio de dinheiro, nós pensamos no futuro. Agora, quando você está na tribulação, sabe o que você pensa? Correr. Você acha que João, exilado de uma ilha, ia pensar no futuro? Meu querido, isso veio para sua sala, pelo amor de Jesus Cristo. Onde tem algo sobre isso, professor Elias? João 1, o versículo de número 9. João 1, versículo de número 9. Vou abrir para ler para vocês entenderem. Olha o que diz o texto. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Quem não acredita nesse acontecimento, quem leu o texto como mero livro, ele não crê que Jesus é a luz para todos os homens. Não vai adiantar você discutir escatologia com ele, porque ele não crê, querido. Para ele é um acontecimento comum, é um livro comum. Então você vai perder tempo tentando provar algo que é efeito de fé. Ok, meu querido? Eu vou continuar aqui no tópico de número 3, que fala sobre preteristas. E esse texto ele é magnífico. Eu queria que você guardasse essa explicação também para levar para a sala de aula. E ele fala sobre os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente. Entenda uma coisa. O preterismo declara que a tribulação já ocorreu. Isso é interessante. Uma das vertentes do historicismo declara que a tribulação começou no século IV, com os eventos relacionados com a cristianização do Império Romano, iniciada por quem? Por Constantino, e continuou até a segunda vinda. Eles dizem que esses acontecimentos aconteceram com a queda de Jerusalém. Esses fatos já foram fatos desenvolvidos na história há anos atrás.
Essa é a tese preterista. Eles acham que tudo isso já aconteceu. Nós precisamos entender, se todos esses fatos aconteceram, o que nós diremos então sobre Apocalipse, quando Deus, o próprio Deus revela a João na ilha de Patmos? Lá no versículo 22, 21 também fala sobre isso, queria falar sobre isso. 19 também fala sobre isso. 19, versículo 11 diz: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu nome se chama Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça há uma diadema. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Quem ia revelar isso para João, querido, no seu próprio Deus? Quem iria revelar para João um ser tão glorioso que nenhum homem foi capaz de imaginar? Vamos entender isso aqui. Essa tese diz que tudo isso já aconteceu, mas ele continua dizendo, olha que interessante, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É a confirmação do reinado de Yeshua e a sua volta. João teve o privilégio de ver o que nós não vimos, então logo, não aconteceu, querido. Vai acontecer, ok? O tema de número 4 do último tópico, número 3, fala sobre o simbolista. É também chamado de interpretação idealista ou espiritualista. Entenda uma coisa, essa tese vive uma visão meramente simbólica ou espiritualizada. Você deve levar isso para a sala de aula, onde o Apocalipse é uma luta entre o bem e o mal. Olha que interessante isso aqui. Dentro dessa linha de pensamento surgem os amilenistas, que o termo A aí significa não. Logo temos o não ao milenismo. Eles acreditam que o milênio não existe. Isso tudo é simbólico, é nós que espiritualizamos essas coisas. E eles dizem que nós estamos vivendo esse milênio, e que esse milênio é um tempo simbólico. Apocalipse 20, versículo 2 até o versículo 5 diz o seguinte: ele segurou, olha que interessante, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foram autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados pelo testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, se não receberam a marca da fonte na mão, e viveram reinado com Cristo durante 1000 anos. Anote isso aí. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então vamos entender uma coisa. Esse fato nos chama a atenção de que por 4 vezes se repete 1000 anos. Então isso não é simbólico. Ainda vai acontecer. Ok, querido? Em tudo nessa tese que nós estamos vendo aqui, nesse simbolismo, nós precisamos entender que a volta de Yeshua, ela é real, querido. Assim como nós temos os relatos de que ele esteve aqui, falou com os discípulos, operou milagres, deixou inúmeras amostras do seu convívio para conosco, comeu, fez milagres, andou entre os discípulos. Esses relatos nos mostram que, assim como ele esteve aqui e ele foi visto subindo ao céu, logo também nós o veremos descer. Professor, vamos falar algo sobre isso. Atos 1, só para você ter noção e falar na sua sala. Atos 1, o versículo de número 9, olha o que diz. Olha que magnífico. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e à vista deles uma nuvem o cobriu com os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus,
Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Logo, isso não é simbologia, meu querido, é acontecimento. E esse acontecimento, o próprio livro de Atos marca a história dos discípulos vendo, as testemunhas vendo ele subir. E do mesmo modo que nós o vimos subir, nós também o veremos descer. Dado essas teses, eu espero que você estude-as um pouquinho mais para você falar em sala. Nós vamos para a conclusão que diz o seguinte: defendemos a interpretação futurista, que se revela como a que melhor ajusta-se à boa hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta-se a si mesma, ok? E diz: nos livros escatológicos podemos identificar algumas profecias que já se cumpriram, e também entendemos que há linguagem simbólica dos livros escatológicos. Mas em relação aos fins dos tempos, face à volta de Jesus, cremos que esta se dará antes da grande tribulação. Querido, leve para a sua sala de aula essa lição, estude, dedique-se, se possível, leia um pouquinho de Louis Berkhoff, para que você esteja inteirado sobre as teses pré-milenista, pós-milenista, pós-modernista, dispensacionalista. Nós vamos falar sobre isso ao longo da revista. Aplique uma de cada vez vagarosamente para você não deixar os seus alunos com dúvida. Forte abraço e afirme shalom. Até a próxima aula.